Deputado federal Darcísio Peronde. Deputado, momento que atravessamos no país, que avaliação dá para se fazer? Momento grave, muito grave, talvez o mais grave da nossa curta história democrática. Nós já tivemos 2 ditaduras militares, tá? Grave do seu ponto de vista político, grave do seu ponto de vista econômico, grave do seu ponto de vista ético-moral. E precisa uma solução. E a solução passa pela política, a boa política. E passa também pela lei, pela Constituição. Então o caminho sim é o impeachment já. O impeachment é uma instituição que está dentro da Constituição Federal. E está dentro das leis. Tá? E precisa ser bem calçado. E há razões. A presidenta Dilma feriu a lei de responsabilidade fiscal, cometeu crime de improbidade administrativa, imprudência, inércia, omissão, roubou, deixou roubar, gastou muito mais do que arrecadou, aí quebra uma prefeitura, quebra um clube, quebra uma prefeitura, quebra uma empresa, quebra o Estado, no caso está quebrando o Brasil. Tá? Então ela foi irresponsável sob o ponto de vista de responsabilidade pública e de responsabilidade fiscal. Então tem argumentos e o processo de impeachment está muito bem fundamentado por 3 juristas famosos do Brasil. Tá? Então tem justificativa para abrir o processo foi aberto. E chega um ponto também que o processo do impeachment se torna não só jurídico pelos méritos, e se torna político também. Em ocorrendo o impeachment da presidente Dilma, o PMDB estaria preparado para assumir o comando do país? Boa pergunta. O PMDB é um partido que precisa ter, nesse momento, responsabilidade. Com seus filiados, não ainda. É responsabilidade com todos os brasileiros, porque nós somos o maior partido. Tá? Fomos fundamentais na redemocratização do país, fomos importantes nas diretas já, para termos a nossa primeira eleição pós, fomos importantes na Constituição Cidadã com Ulisses Guimarães, é o maior partido, foi decisivo no FHC, deu apoio para o Lula e para Dilma mesmo, eu não concordando, tá? Mas por ser maior e ter essa história, agora o partido não pode submitir com os brasileiros. Não pode submitir sob pena de diminuir ou até desaparecer. O PT não vai desaparecer, mas vai diminuir sensivelmente. Vai ser um partido médio para pequeno, por todos os erros. E nós estamos juntos nesse momento. E temos essa noção também de... Então, primeiro, a responsabilidade patriótica do partido PMDB. E a segunda é a responsabilidade com a sobrevivência dele, PMDB. Tá? Se nós não sairmos, eu estou repetindo, nós não sairmos, nós faremos menos vereador, menos prefeitos e podemos até desaparecer. Lá na Itália, quando houve a operação Mãos Limpas, aqui no Brasil é Lava Jato, o que aconteceu com os 3 partidos maiores? O Partido Democrata desapareceu, o Partido Socialista desapareceu, seus presidentes foram presos, saíram do país, e o Partido Comunista, que conseguiu sobreviver e apoiou o Berlusconi, um fanático, foi uma aventura, também desapareceu. Isso vai acontecer com o PT. Eu não quero que o PT desapareça, mas ele vai diminuir. Eu não quero que o meu PMDB, com essa história, com lideranças, com quase desaparecer, e mais, ele tem uma liderança para assumir. Estou dizendo isso para o Santo Angelense, ele tem uma liderança. Eu posso dizer para você que está me vendo, eu conheço o Michel Temer, o vice-presidente da República. Eu conheço há 22 anos. Nós somos grandes amigos, nos respeitamos. Eu não votei nele nas 2 vezes que foi a vice-presidente da República, mas ele entendeu a posição minha, inclusive também do Osmar Terra. Tá? Ele tem um entendimento, ele é um homem que sabe administrar conflitos.
O homem tem uma capacidade de ouvir, de convergir, jurista famoso, livros escritos, professor universitário. Ele foi presidente da Câmara durante três mandatos, 3 vezes presidente da Câmara, tem 20 anos de parlamento, tá? E agora como vice-presidente não faz muito, ele só fica preparado para assumir quando o presidente viaja ou vai representar o país numa posse de um outro presidente, vai lá o vice. Então ele tem a oportunidade de viajar pelo país, conversar com entidades comunitárias, com a área sindical, com os empresários, com a área produtiva e também conheceu muito. Ele saiu lá dos gabinetes e foi lá para a base e sabe que a crise é verdadeira. Então o PMDB tem responsabilidade, o PMDB tem uma liderança preparada para assumir. O Michel é um Itamar Franco, que sucedeu o Collor, que nos surpreendeu e vai ser melhor que o Itamar. Fará um governo de coalizão nacional, de união nacional, pegando os melhores cérebros de muitos partidos, que vai precisar isso, que o país está em pandareco. Na economia nem se fala, a gente pode falar. A economia não está quebrado como o Rio Grande do Sul, mas está quase. Daqui a 10 anos não vai ter dinheiro para pagar os aposentados, se isso não for enfrentado, né? Só para dar um exemplo. Então o PMDB tem responsabilidade, tem uma liderança preparada, agora se reelegeu candidato único, e ele está liderando o desembarque do PMDB do governo. Ele já convocou, nós convencemos o nosso grupo, que com alegria 2 deputados da região fazem parte, eu e o Osmar, ele já convocou o Diretório Nacional para o desembarque dia 29. Nós temos a maioria, o governo vai tentar trabalhar para nos tirar essa maioria, mas nós estamos trabalhando para aumentar a maioria. Então nós desembarcamos, então ele vai unir o partido e temos uma agenda. O PMDB hoje, eu vou te mandar, vou fazer um resumo e botar no teu blog, a proposta Ponte para o Futuro. O ano passado nós trabalhamos uma proposta de ponte para o futuro. Nós temos proposta pós-impeachment. Então, o PMDB está sim preparado para comandar sem medo, sem ódio, com coragem e com esperança pós-impeachment, para melhorar a vida de todos nós, né? Porque essa crise está tirando o nosso ânimo, tirando a confiança das pessoas, dos empresários, está tirando o ânimo. Essa crise prejudica o pobre, prejudica o operário que está perdendo emprego e outros cidadãos, prejudica os empresários, tá? E precisa muita esperança, muita coragem, muita confiança. E nós estamos preparados. E o impeachment vai sair, você pode me perguntar, vai sair o impeachment? A Dilma está derretendo, pelos erros dela e pelo PT. Ela não suporta, deputado. Como? Ela não vai suportar. O melhor dela seria a renúncia. Eu já pedi muitas vezes no plenário, muitas vezes nas entrevistas que eu faço, vocês estão me acompanhando, eu sou um dos coordenadores do comitê das oposições para o impeachment dentro da Câmara, que participa empresas, empresários e participa líderes desses movimentos de rua que lideraram domingo passado. Eu sou um dos 3 coordenadores, tá? Então eu vivi isso. O domingo foi devastador para Dilma. Nunca na história da América Latina, acho que do mundo também, houve uma manifestação de mais de 6 milhões de pessoas nas ruas no mesmo dia. Isso foi devastador. Uma presidente fraca, com isso aí, ela está se desmontando. E ela fez uma tentativa desesperada de trazer o Lula, mas o Lula não é mais o mesmo. O Lula é uma pessoa manchada, muito investigada, pode ser preso. Então, quando ela chamou Lula, a última bala dela, ela trouxe o Lula com todos os seus problemas. Que o roubo foi dela e do Lula. E o Lula que montou toda essa organização criminosa que assalta o país há 12 anos. O Lula fez o primeiro mandato, o Lula ainda foi razoável. E depois fez a opção de enriquecer e toda a sua companheirada. Então ela trouxe todo o problema.
depois vieram as gravações, então ela se afundou mais. Isso está fazendo com que muitos deputados de outros partidos, até do nosso, começam, opa, e o deputado tem medo da urna. Qualquer político tem medo da urna. Deputado. Então, eu acho que em 90 dias nós teremos um novo presidente preparado, que será Michel Temer. 2016, ano eleitoral, escolha dos novos mandatários dos municípios, vereadores também. PMDB a nível local, qual será o comportamento deste partido em Santo Ângelo? Aproveitando, antes de entrar, esse partido tem 2 deputados federais que estão trabalhando fortemente para o impeachment, o que a sociedade quer, independente de partidos. Então o PMDB pode ficar tranquilo que os nossos candidatos aqui não serão cobrados na urna agora, porque os seus deputados votaram contra o Brasil. Agora, os deputados que vão apoiar outros partidos, né, e que não votarem o impeachment, não votando o impeachment, irão prejudicar os seus candidatos nessas eleições. Então, alô, candidato a vereador e a prefeito da região inteira. Se o seu deputado for do PTB e está indeciso, manda ele votar no impeachment. Se for do PR, manda votar no impeachment. Se for do PP, manda votar no impeachment. E se for do PT também, nós temos no PT uns 5, 6 votos que vão votar pelo impeachment, porque senão a maioria dos eleitores não tem partido e vão votar assim, estão de olho em nós, de olho em nós. Então, esse é o conselho. O PMDB pode ficar tranquilo que nós somos a favor do impeachment. Aqui, o PMDB de Santo Ângelo está muito bem. Está vivendo uma crise, uma disputa interna, nós sabemos, tu sabes, mas eu tenho confiança que chegará unido. É um trabalho muito bem feito que foi começado com o Lima, o Uniari ajudou, o Vando, agora tem o Diomir de presidente, unindo o partido, as reuniões que eu participo são cada vez maiores, e as pequenas da executiva são produtivas. O partido está fazendo um plano de trabalho, montou um plano de trabalho orientado pela Fundação Ulisses Guimarães, que orienta, que é do PMDB Nacional, vai ouvir os santo-angelenses nos próximos 2 meses, saber o que o santo-angelense quer para o partido seguir o que o santo-angelense quer. Um partido tem que seguir o que o cidadão quer, o que o cidadão precisa. E o PMDB unido, e sairá unido, tem chances de voltar a fazer aquelas melhores gestões que nós fizemos anos atrás. Abertura para demais partidos numa futura coligação, deputado? É o caminho. Eu acho que o PMDB não ganha sozinho e terá que buscar outros partidos aliados.